trabalhos do dia de hoje sinalizam um diagnóstico muito preciso de como a gente está situado dentro do conjunto de ataques que vem em relação ao serviço público, né? Estamos com um bom diagnóstico acerca da questão orçamentária, lembrando que em 2016 nós sofremos aquele ataque específico do nosso orçamento pela Comissão Mista de Orçamentos, né? Lá pelo Barros, né? Como é que é o nome daquele deputado? O Ricardo Barros, que é, na verdade, agora o relator, né? da lei de abuso da autoridade. E aí a gente, eu não sei se Sejup, mas a gente notou agora, nessa última semana, atos no Brasil inteiro acerca da lei de abuso de autoridade, né? E a gente não foi demandado na FENAJUF e não fomos demandados no Sind15 a nos posicionar, porque assim, de fato, nesse processo histórico de desmonte do poder público, do serviço público e do próprio debate sobre a democracia, a nossa democracia, o Poder Judiciário tem tido um papel fundamental nesse processo, né? E nós, enquanto servidores, a gente teve lado desse processo. Teve um lado que a gente auxiliou, mesmo que inconscientemente, esse ataque à democracia, e agora a gente está colhendo os frutos desse processo, né? E a questão da lei de abuso de autoridade, ela coloca para a gente que, de fato, está se tentando colocar um limite em algo que provocou um estrago profundo na nossa sociedade, né? E aí eu não estou muito confortável em ir para a rua para defender o veto total a esse abuso de autoridade, porque eu acho que o Judiciário passou um período que ele se alinhou a um processo retrógrado que aconteceu no nosso país. E acho que tem coisa que precisa ser colocado freio, sim, né? Agora, vamos acompanhar esse processo. Mas em relação à Justiça do Trabalho, como o próprio o Amaury citou, o Sind15 ele tem uma particularidade, que o Sind15, dentro daquele processo de unificação sindical que a FENAJUF construiu na sua história, o Sind15 teve uma história muito particular ali. Ele se manteve enquanto um ente muito particular, representando a Justiça do Trabalho da 15ª Região, né? Isso nos faz, somos entre os 6 maiores sindicatos da FENAJUF, representando um ramo do judiciário, né? E eu sempre falo que a gente tem 3.300 servidores ativos, e os números que o João colocou aí em relação ao TRT1, né, que é foi 3.800, está em 3.500, nós eram 3.300, estamos em 3.000, nós temos 300 cargos vagos, né, 10% praticamente. E a gente tem um sindicato com 3.600 sócios, né, quer dizer, a gente tem quase 120% dos ativos associados ao Sind15, né? A gente tem quase todos, em números equivalentes, 100% da categoria, mais ainda uma parte significativa dos aposentados e tal. Agora, concretamente, como foi dito aqui, a questão do
do desmonte, do ataque, ele veio em atos coordenados, né? Começou com corte orçamentário, depois lei trabalhista, depois emenda constitucional, cercando o orçamento, questões. E aí, eu acho que a gente está sentindo no nosso local de trabalho esse reflexo, né? Na 15ª região, nós temos, esse ano, um corte orçamentário de 45 milhões de reais. Ainda olhando 2020, onde o cenário será ainda pior, né? Nós temos, como o João disse, 90% do orçamento ele é despesa obrigatória. Então ele pagamento de salário de servidores ativos e inativos, juízes ativos e inativos. E o custeio vem sendo corroído, né, para dar suporte ao corte orçamentário. E aí a gente teve, pelo menos a nossa experiência na 15ª região, o corte no custeio. Então começa aquela luta nossa contra a terceirização, ela está ocorrendo na prática. Os contratos de limpeza, de segurança, todo o operativo da Justiça do Trabalho, ela passou pelos aluguéis, a negociação de aluguéis e tal, vem. E aí, para nós, já bateu as portas em cortar direitos e benefícios de servidores. Então, nós temos lá 2 grupos de trabalho que o Sindiquinze compõe, participa, né? Que é um grupo de trabalho sobre custeio da saúde, seria esse benefício nosso da saúde, onde o CSJT unificou nacionalmente em 2015 e não reajustou isso. Então, em 2015 a gente pagava, 2016, 2018 empatou, 2019 ficou negativo. E agora não tem como buscar orçamento. Então, há uma proposta de corte para o custeio de saúde na 15ª em 14% em 2020, né? Que nós estamos tentando, enquanto FENAJUF, enquanto CSJT, tentando deixar em aberto na LDO a possibilidade de reajuste de benefícios, como auxílio creche, alimentação e saúde, para que a gente possa disputar o orçamento. Estou num grupo de trabalho na 15ª discutindo o valor de diária. Então vai mexer agora nos valores de diária. E há uma sinalização, e não é da 15ª, é geral, que vai mexer nas funções comissionadas. Por quê? Porque função comissionada não é verba obrigatória, né? Ele pode deixar a função comissionada desocupada, né? E aí, eu acho que é aí que vai agora os próximos cortes. Tanto 2020, né, vai caminhar para esse segmento. Porque assim, eu vejo às vezes as falas, determinada coisa precisa cortar, de fato precisa cortar tudo, precisa cortar horizontal, precisa cortar simbolicamente. Sim, cortar simbolicamente às vezes você corta, não me agrada, por exemplo, quando você corta a execução indireta, que é os contratos terceirizados. De certa forma, politicamente vai na direção do que a gente quer, mas a gente sabe que está construindo uma solução no segmento mais frágil da sociedade. Nós estamos desempregando trabalhadores ali ao nosso lado que vão para a lista de desempregados, não vão mudar de local. Então tem um aspecto social importante disso. Não nos satisfaz que isso esteja sendo feito nessa lógica, né? O que a gente quer contra a terceirização é incorporar esses trabalhadores à instituição através dos instrumentos de
de que esse trabalho seja feito por alguém do quadro e não a demissão e a não realização desses trabalhos. Então, a gente vai assistindo a sequência desse trabalho, né? Quando a gente fala do corte horizontal, na 15ª deu uma polêmica lá, a contratação de um café que é servido aos juízes, então com um café orgânico e tal, a contratação do café orgânico, e aí chove, assim, eu acho que ele tem uma simbologia ruim para esse momento, só que o valor é insignificante se você olhar o montante orçamentário, né? Então, às vezes o sindicato não abraça essas coisas, porque a gente sabe que voltar ao café normal ou tirar o cafezinho não vai resolver o nosso problema. O nosso problema é bem mais profundo, né? Agora, do ponto de vista de solução desse problema, na minha opinião, ele passa pela nossa luta nacional, né? Então, recentemente eu conversei com a presidente da ANAMATA, a doutora Noêmia, no sentido de que a gente articule o nosso projeto, a nossa emenda na LDO que permite que haja reajuste de benefícios e tal, que a gente busque incorporar na nossa luta, no rol das nossas lutas, colocar uma prioridade na derrubada da emenda 95, né? Eu acho que existem sinalizações do TCU, por exemplo, de que há possibilidade de um colapso administrativo, né? O Rodrigo Maia já deu declarações também acerca de que a emenda 95 precisa ser flexibilizada, porque senão ela vai travar toda a administração. E, portanto, a questão não se limita à justiça do trabalho, é uma questão do conjunto, né, do serviço público e, como a Ana Cláudia sinalizou aqui, a gente não vai vencer essa luta se a gente transformar isso numa luta corporativa da justiça do trabalho, né? A justiça do trabalho, ela precisa ser não um fim em si mesma, ela precisa ser um instrumento que precisa ser abraçado, precisa ser apropriado pela sociedade, pela classe trabalhadora. Eu me lembro que nos atos de defesa da justiça do trabalho, às vezes a gente quer ser o protagonista desse processo, né? E aí eu acho que a gente deixava muito claro que o movimento social, o movimento sindical organizado, as centrais dos sindicatos, e a gente, nos atos, definindo que não podia entrar, não podia falar do golpe, não podia falar da CUT, não podia falar disso, né? Então, é um processo assim, nós não vamos chegar a lugar nenhum nesse processo, né? Então, eu acho que a FENAJUF, ela tem clareza de que a gente é parte desse processo, uma parte importante, junto com a magistratura, mas a gente precisa fazer esse debate com a sociedade, fazer a sociedade abraçar essa causa, senão nós não, né? E eu acho assim, nós temos colegas que pensam muito individualmente esse processo, acham, não, eu estou às portas de me aposentar, então não é comigo. Eu estou no TST. Tem gente que acha que pode acabar a primeira instância, a segunda instância, mas a terceira instância não eu às vezes eu vou no TST e converso aqui, converso ali com o ministro. A primeira pergunta que eu faço: ministro, como é que o senhor está vendo isso? Né?
Ah, não, pode ficar tranquilo, porque vai ajustar, Eu vai e eles, né? estabilizar, né? Aí eu tive uma audiência com o presidente do meu tribunal, o presidente anterior a essa presidente. E eu perguntava para ele a minha preocupação, né, do que a reforma tinha atacado a justiça, ela tinha mordido a gente. E a gente estava achando. Eu tinha uma agenda com ele, e ali, como a agenda era muito espinhosa, eu falei, vamos fazer uma preliminar aqui. Aí comecei a conversar com ele, como é que você estava vendo a reforma, como é que ela impactaria a nossa... E aí, ele falou para mim, não, eu acho que vai aumentar os processos e tal. Eu falei, então vamos voltar para a pauta então, né? Porque, olha, não percebeu, se a instituição não percebeu isso, né? Não percebeu que isso aqui, ó, cara, isso aqui, eu botava a cabeça no travesseiro e ficava, isso aqui pegou a gente, né? Pegou o nosso cliente, pegou a gente, cara. Eu vendo pinga. Se o cara ficou doente com cirrose, ele não vai beber mais. Eu tenho que cuidar desse cara, né? Senão eu não vivo. Então, eu percebi isso, que a instituição parece que ainda não foi tocada profundamente em relação a isso. Vejo isso na minha instituição. Em relação a resolução 219 do CNJ, ela nos colocava assim, uma fotografia da implantação da 219. Nós tínhamos muita gente no segundo grau, desbalanceado até acho que por uma relação de poder que tinha, em alguns lugares mais ou menos, mas nós tínhamos um desbalanceamento, porque se a direção está na segunda instância, ela tende a se resolver melhor do que a primeira. Quem cuidava da primeira era a resolução 63, e depois foi mexida na 83, né? Mas a fotografia da 219 era precisando descer gente da segunda para a primeira instância. Só que veio a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, ela no primeiro ano, ela já mostrou uma redução dessa diferença. No segundo ano, ela inverte a relação de força. Porque assim, nós temos a segunda instância, que é o julgamento do passado. E a primeira instância, que é o presente. Então, o presente foi impactado. E a primeira instância tinha um estoque de processo de tempo. Então, ela continuou na mesma quantidade, e aqui embaixo entrou menos processo. Portanto, aí a relação já se inverteu. Hoje o processo é de descer da segunda para a primeira instância, né? E como a relação de poder está na segunda instância, na 15ª, por exemplo, nós não tivemos mais reunião do Comitê de Priorização do Primeiro Grau. Agora o problema é descer. Então, gente, eu acho que a conclusão que a gente tira desse dia de hoje, a riqueza desse dia de hoje, com a palestra da Ana Cláudia, sobre essa questão do ser humano e dos números, do que a gente é, né? A nossa instituição era muito mais humanizada, né? Eu me lembro de 94. É uma justiça social na sua origem. Era muito mais humanizado. Havia um processo de humanização muito mais detectável, palpável. Mais palpável, né? Hoje a gente é muito um número mesmo, né? E a gente tem esse processo da reforma trabalhista e da insegurança jurídica que está acompanhada dela, do lado dela. Porque assim, eu acho que em todas as reformas a gente tinha certeza que o direito adquirido era adquirido. Hoje nós temos um pavor de que parece que nada se sustenta. Então, por que eu vou ficar me segurando em algo
que pode não estar garantido. Então, isso está provocando todo mundo. Porque assim, nós temos em torno aí de 1/5 da geração, de uma geração, que ela está ali por conta do abono permanência, por estar com a vida financeira às vezes não tão bem organizada, ou porque está no auge da carreira, está numa situação de poder melhor, então a pessoa tende a ficar. Agora, hoje nós temos essa insegurança levando as pessoas, nós vamos ter um processo, né? Na 15ª eu detectei isso na magistratura. Não tem reposição na magistratura. Segundo a nova vacância do tribunal, é juiz. Então, por mais que a gente fale, vai, volte, a gente parece que a gente aponta problema. A gente não... Agora, a construção da solução desse imbróglio, na minha opinião, vai se dar no tempo, né? Assim, eu vi o João comentar de que pode ser que decida alguma coisa em relação à sucumbência e a gente volte a aumentar. Sim, eu me lembro que no corte orçamentário de 2016, o pessoal fez uma série de medidas, ela não tocava no servidor, ela tocava em questões administrativas, que a gente mexe e que depois pode voltar ao orçamento, e até voltou parcialmente ao orçamento, aquilo não se reverte mais, aquilo foi tirado e ele é tirado para sempre. Então nós estamos passando por esse processo dentro das instituições. Ocorre uma mudança, mexe, e depois volta ao status, não volta mais aquilo, né? Aliado a isso, na minha opinião, acho que a Cláudia também tocou um pouco nisso, nós temos um processo de mudança do fazer, né? Muito acelerado, né? A gente está vendo instituições ruírem, impérios desabarem, nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo o império da comunicação que imprimia, divulgava no dia seguinte, agora você vê no dia anterior, você não tem mais interesse de comprar. Então, do lado do nosso tribunal tinha um império da mídia de Campinas. Acabou. Então, um prédio abandonado, ele desapareceu. Assim, a Globo acabou de inaugurar estúdios novos, só que ela está perdendo uma geração. Ela tem uma geração de jovens que não olham mais a TV aberta. Ele vai, meus filhos, eu converso isso e vejo. Então, isso vai desestruturar tudo isso, né? Agora, o serviço público não passará incólume sobre isso. Nós estamos, né? Então, a visão de carreira que nós tínhamos quando a gente foi para o serviço público, a visão de ter uma carreira, de me aposentar aqui, né? Outro dia, Mauri, para não dizer que era você, eu também sofri um assédio em relação a essa questão. Porque eu fiz Senai em 1977 e me formei torneiro mecânico. E depois a carreira de torneiro mecânico desapareceu, né? Porque veio em torno CNC, a tecnologia acabou, não existe mais o torneiro mecânico. Aí eu entrei na Justiça do Trabalho, aí veio que acabar com a Justiça do Trabalho. Então não é uma Maurinha que é pertinho. Se fosse isso, eu fui datilógrafa também. Datilógrafa. Exatamente. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que a FENAJUF, como uma organização que nós construímos nesses 30 anos, esses 25 anos de FENAJUF, 30 anos de Sindiquins, FENAJUF, tem esse desafio de nos organizarmos nacionalmente, né? A Vera falava aqui na relação institucional e na construção de relacionamentos, né?
na 15ª a gente aprimorou muito essa questão de conversar com a administração, de debater, só que a gente está sendo chamado muito lá, mas para discutir, que cortar agora, né? E aí, nós estamos pensando se vale a pena estar nessas comissões, né? Negociação melhor não. A gente vai, então para ter uma ideia, na questão do grupo de trabalho, sobre o corte do custeio, a gente sinalizou que a gente tem que ir no CSJT porque o orçamento do CSJT, alguém falou de autonomia orçamentária dos órgãos. Esquece, hoje o orçamento da Justiça do Trabalho é concentrado no CSJT. É ele que solta conta-gotas ali e tal. Então, um problema que a gente tenha hoje no Tribunal Regional, nós temos que bater no CSJT. A gente brinca que a Kátia recebe medalha do Brasil inteiro porque ela está sentada em cima do cofre hoje nacional da Justiça do Trabalho, né? E isso aí está sendo transmitido, né? Daqui a pouco chega. Está lascado, eu sei. Não vou falar isso não. Mas o... Acho que é bom derrubar esse A sinal, edição gente. depois, ó, faz a edição aí. Derruba o sinal, tecnologia. Mas assim, a gente faz essa interlocução, esse relacionamento no nosso tribunal, no nosso órgão, e claro que as ações hoje do Congresso Nacional são importantíssimas nisso. Quer dizer, a gente não está repondo pela emenda 95 ou pela LDO, porque assim, o CSJT ele tinha possibilidade de designar para os tribunais quase 700 cargos na LDO desse ano. E ele não fez por quê? Porque assim, ele está tendo que cortar para enquadrar na 95. Então, se ele nomear, entra na fila para cortar, então eles não estão nomeando. Então, a LDO conjugada com a 95 está dando esse estrago que a gente está acompanhando. Então, concretamente, nós temos esse bode na sala que é a reforma trabalhista, que ela está mexendo, em algum momento pode ser que ela estabilize e coloque a Justiça do Trabalho num outro patamar. E aí, de certa forma, isso vai se ajustar. Eu torço para que o Supremo, de fato, colocar... Porque assim, gente, isso a gente fala com as carreiras, com os segmentos. Enquanto tiver trabalho, existe trabalho. Sim. Enquanto não tiver trabalho, não existe trabalho. Né? Por exemplo, eu assisti, viu, Mauri, a extinção do setor de transporte da Justiça do Trabalho. Acho que sou mais eu que estou dando azar do que eu. Mas a gente tem um trabalho muito, agora, em relação aos oficiais de justiça, como o trabalho está mudando. Então, se não redirecionar, o fazer, a entrega, né, cada vez vai ficando mais difícil segurar segmentos, setores, né? Então, a 15ª tem, como em todo lugar, tem produzido experiências, né? Por exemplo, a gente sabe que no próximo CONOJAC, que vai ser o próximo final de semana, nós teremos alguém da Corregedoria de Campinas mostrando uma experiência de Campinas em relação a dar um novo papel ao oficial de justiça na execução, né? A 15ª sempre foi um dos campeões em número de processo e tal, mas era muito ruim na execução. Aí ela pegou esse segmento, direcionou a inteligência, as ferramentas eletrônicas, e hoje a gente tem um patamar
né, patamar de visibilidade nacional em relação aos oficiais, em relação à execução e tal. E a relação em relação à entrega, porque a 15ª era um tribunal que produzia muitos processos, mas entregava muito pouco para o nosso cliente. Aí foi feito todo o processo de mudança, né? Mas nós temos muitos problemas locais e grandes problemas nacionais. Eu acho que colocar a FENAJUF, a emenda 95, como talvez o elemento central em relação à justiça, a esse ramo hoje, talvez seja esse o nosso grande enfrentamento, a pautarmos isso, dar foco nisso, na nossa luta nacional, que vai ocorrer no Encontro Nacional da Justiça do Trabalho, que teve na pessoa do Amaury uma cobrança muito, muito forte em relação a isso, aos colegas do Rio e tal. Mas é isso, a gente tem clareza de que, como já foi dito aqui, cada vez mais a gente olhar o nosso ramo específico, o nosso poder específico, mas cada vez mais a solução dos problemas está a gente fazer uma imersão na classe trabalhadora e lutar, né? Porque quando a classe trabalhadora reconquistar, tiver a clareza de que a luta dela vai reconquistar direitos, vai reconquistar serviços, vai reconquistar espaços, aí o serviço público ganha novamente espaço. Senão, se a gente conseguir continuar permitindo que o serviço público seja um peso para a sociedade, que ela vai ter que setores da política sinalizando que vai tirar esse peso dos ombros da sociedade, acabando com o serviço público, e isso for sendo real e for entregue isso, nós estamos fadados a virar estado mínimo, né? Agora, essa tentativa já ocorreu, né? Ela já mostrou que não dá certo, né? Já mostrou que esse formato não serve para a Argentina, não serve para o Brasil, não serve. Então nós temos que reverter esse processo, e é na luta política, na luta sindical, na luta do movimento social. Tá bom? Muito obrigado.